Boa noite, amigos da Rede Amigo Espírita, do YouTube. Estamos mais uma vez com mais um Evangelho no Lar e hoje recebemos a Vólia Loureiro e Neto Batista para tratarmos do tema A Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Vocês coloquem um copo com água, abram seu Evangelho no capítulo 15. Hoje, itens 6 e 7 serão os estudados. Boa noite a vocês. Boa noite. E então, vamos começar, né? Tudo em paz. Esse tema é muito interessante e cheio de simbolismo moral. A Vólia vai iniciar. Então vamos ler o item 6. Necessidade da caridade, segundo Paulo apóstolo. Essa passagem se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo. No item 7 a gente vai ter um comentário, né, que é feito por Allan Kardec, quando ele diz: de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Que legal. Dessa vez a gente não fez a prece, porque a própria epístola de Paulo já é uma prece, se você imaginar. É uma reflexão, né? Então, o que vocês poderiam nos falar, já que é colocado por Kardec como a grande condição de salvação é a caridade. Isso realmente é novo na visão cristã tradicional de que Cristo, de repente, é o grande salvador, né? Ele coloca uma atitude nossa que nos levaria à salvação. Se você observa essa passagem de Paulo, a gente observa que ela esmiuça a caridade de uma forma que ela nos encaminha diretamente para o sentido real do amor. A gente se pergunta para que serve a caridade? Muitas vezes o que é que a gente pensa quando a gente pensa na caridade? A gente pensa que a caridade serve para a gente fazer o bem ao próximo, não é isso? Mas, na verdade, quem é que é o verdadeiro beneficiado da caridade? É aquele que recebe o bem ou nós que fazemos o bem? Uma boa questão. Somos nós mesmos, né? Somos nós.
Verdade. não é? Porque quando ele vem aqui, nesse estudo que Paulo faz da caridade, ele primeiro, eu separei até aqui uns pontos que a gente poderia refletir a respeito, né? Primeiro ele fala a respeito dos dons, né? Quando ele diz, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos, quer dizer, o poder da palavra. Se eu tenho o poder da palavra, quantos de nós oradores, não só de dentro da doutrina, de dentro das várias outras religiões, como também fora das religiões, né? Os oradores políticos, as pessoas que têm o dom de convencimento com a palavra. De que me serve isso? De que me serve, como ele diz aqui também, o dom da profecia, né? No caso, a mediunidade. De que me serve a sabedoria do mundo, quando ele diz aqui que eu penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas e que eu tivesse a fé a ponto de transportar montanhas. Se eu não tiver caridade, nada disso me serviu. Quer dizer, o sentido disso quer dizer o quê? Que os dons, esses dons, eles só vão ter um aproveitamento para nós à medida que nós soubermos utilizar isso, não apenas observando, vamos dizer assim, o nosso próprio universinho pequeno, né? Mas a gente entender que se a gente tem a capacidade, vem com essa missão de possuir alguma dessas capacidades, a gente tem que utilizá-las numa visão mais ampla, numa visão maior, não observando isso, que eu serei bonzinho porque eu estou me doando ao próximo, mas é que isso me separa do meu ego. E o sentido da caridade é me tirar do meu ego, é me afastar do meu ego e eu me ver como o todo e não o escolhido. Nós muitas vezes nos vemos escolhidos divinos quando nós somos pequenas peças, né, daquela engrenagem. Que somos importantes, sim, mas não somos o tudo. O que você fala, assim, o destaque, né, da questão de colocar o sentimento, né, naquilo que a gente está fazendo. Porque ele coloca várias circunstâncias aqui. Eu fico pensando assim, a inspiração divina que ele deve ter tido, até pelo contexto da ligação, né, do convívio com o próprio Jesus, mas é uma das páginas mais bonitas, sem desmerecer as demais, é uma das páginas mais bonitas que nós temos nesse contexto, a partir das cartas, né, e desse conteúdo do Novo Testamento. É de uma beleza, é de uma profundidade, porque se a gente tivesse colocado aqui, por exemplo, né, só um trecho de uma frase, de um parágrafo, a gente teria tema para ficar aqui debatendo o restante da noite. Quando ele diz, se não tiver caridade, nada sou. Que era justamente o que você estava falando, né? Quando justamente nesse termo, a gente observa aqui que ele fala primeiro dos dons e segundo das ações, quando ele diz que ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, ainda que mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, nada me serviria. Quer dizer, primeiro ponto, a beneficência, a filantropia, né? Distribuir os bens. Como, vamos dizer, entender essa questão de queimar o corpo, seria, vamos dizer, o sacrifício, o heroísmo, o estoicismo. Mas se eu faço isso movido por algum interesse particular, né? Se eu não faço isso movido pelo amor, movido pelo sentido de que essa doação ela não seja observando o meu egoísmo, não seja observando algo que eu esteja buscando para mim, projeção, aí não me serviu de nada, porque eu não cresci como espírito. Sem dúvida. E a gente tem as oportunidades também, né, assim, de refletir em torno dessas circunstâncias que a vida nos coloca. Isso, trazendo isso assim mais para perto da gente também, a gente pode começar a refletir nas nossas ações no dia a dia.
né? Dos nossos sentimentos. Às vezes a gente argumenta tanto com a vida, né? Porque a gente diz, ah, mas eu faço isso, isso, e a gente sai enumerando as coisas que a gente faz. Mas muitas das vezes a gente enumera as coisas que a gente faz para justificar determinadas atitudes que a gente toma. Então, eu sempre trago como alguns parâmetros assim na vida. A segunda-feira eu acho que é um dia muito interessante para a gente avaliar, né, o nosso estado de ânimo, o nosso estado de espírito quando começa mais uma semana. E aí a gente fala para quem tem responsabilidades a cumprir. Então, como é que a gente acorda na segunda-feira de manhã? Esta segunda-feira agora eu fiz essa reflexão com a equipe que eu trabalho, né? Como é que a gente acorda na segunda-feira? E qual foi o primeiro dia de trabalho que nós tivemos? Foi uma segunda-feira. Então, como é que a gente chegou naquela segunda-feira no primeiro dia de trabalho e como é que a gente chegou nesta segunda-feira passada? Então, quando a gente coloca a caridade, quando a gente fala no sentimento, é a gente encontrar o sentido para as coisas que a gente faz. Quando Paulo fala na caridade, né, e aí a gente vai trazer o comentário aqui de Allan Kardec no item 7, né, ele faz um contexto de um destaque, né, quando ele diz a caridade mostra-se não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração. Então a gente fala o coração não é o músculo cardíaco, né? O coração é associado às questões do sentimento. Então quando a gente coloca o sentimento naquilo que a gente faz, como é diferente, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer algo, quando a gente faz algo por obrigação e quando a gente faz algo, quando a gente coloca o sentido, o sentimento naquilo que a gente faz. Como o resultado é diferente. Isso nas menores coisas. A caridade, ela tem o poder de despertar, vamos dizer assim, de despertar em nós o sentido das verdadeiras virtudes. Quando ele pega nesse segundo trecho aqui, quando ele diz, ele começa a enumerar o que é a caridade, né? A caridade é paciente, branda, benfazeja, não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, quer dizer, a humildade, né? Então a gente vem aí com a brandura, a paz, né? A humildade vem, ela não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, né? A questão do perdão. Não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, a questão do julgamento. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, a questão da justiça divina, né? A justiça verdadeira, amorosa do Pai. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, é um caminho que a gente observando cada uma dessas, vamos dizer, dessas virtudes que a gente deve buscar, é quando a gente vai aprender a entender o que é a verdadeira caridade. Sem dúvida. Né? Então, é uma coisa muito maior do que simplesmente a gente entender como a caridade é fazer o bem ao próximo. Não. A caridade é a caminhada na busca das virtudes do eu crístico. Que isso se faz também através da benevolência. Se faz através da indulgência e através do perdão, que é a questão lá do Livro dos Espíritos, né? Questão 686, que pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade, né, para os Espíritos. Eles dizem benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, isso vai englobar todas essas virtudes que elas estão implícitas dentro da caridade, que para a gente entender a verdadeira caridade, é importante que a gente vá aprendendo a trabalhar dentro de nós cada uma delas. Verdade. Agora nos desperta, agora falando dos irmãos de outras religiões, a questão das obras. Por quê? Porque ele fala, se eu tivesse todo o conhecimento dos mistérios, né? Que existem espirituais, traduzindo. Mas se eu não tenho caridade, nada sou. Aí vem o sacrifício. Tem um caso que eu vou falar rapidamente, de Valdo, quando teve a Revolução em Cuba, ele
pediu uma orientação para Joana, que queria ir para Cuba, para lá ele ser morto, porque sabia que o Fidel mataria, né? E aí ele a consultou e depois ela disse que Jesus aceitaria a vida dele. Ele disse, então eu posso comprar a passagem? Ela disse, não, porque lá você vai morrer muito rápido. Espere esse tempo todo da sua vida, que esse é o sacrifício. Ou seja, na mente dele ainda era aquela questão do mártir. Mas Paulo já vem nos esclarecer que o martírio ele é diário, né? Diário. Da caridade conosco e com os outros. E nos desperta mesmo para isso. Não só a fé, mas a prática da fé que nos levaria a algo maior, né? Que seria uma vida espiritual melhor, que é a nossa busca. Então, E quando ele pra- diz aqui, né, que as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade, porque justamente porque a caridade ela vai abranger a fé e a esperança. Mesmo que você não tenha o que a gente chama de religião definida. Sim, porque né? fé é uma coisa, religião É outro. é outra. Quando a gente trabalha no contexto da caridade, né, a caridade ela está ao alcance de qualquer pessoa. Né? Às vezes a gente convive com pessoas que dizem não ter religião, mas são pessoas que se portam em sociedade. Né? Eu lembro de uma palestra de Raul Teixeira, ele contando de uma convivência com uma amiga num país estrangeiro e ela dizendo, ele falando na palestra, né, que conheceu o casal, a moça era brasileira e era espírita, e o esposo dela era natural do país onde eles viviam. E ela dizendo, né, contando para ele vendo a atitude, né, daquele homem, uma pessoa correta, honrada, sensata, né, prudente, enfim, inúmeras virtudes. E aí, em um dado momento da conversa, a esposa dele chegou e disse, Raul, só tem uma coisa, infelizmente ele não é espírita. Aí Raul olhou para ela e disse, não precisa, minha filha, porque ele já vive a essência dos ensinamentos de Jesus. Então ele não tinha uma religião, mas era alguém que se portava em sociedade de maneira exemplar. Né? Até mesmo alguns ateus que não Sim. dizem, né? Pela forma como, acho que eu acredito que o ateísmo é pela forma como Cristo foi apresentado. Eu conheço várias pessoas que se dizem ateus, mas é pela forma como foi apresentada ao Cristo, né? Tem aquela figura mítica daquele Deus, primeiro do Deus parcial, punitivo, né? E a figura do Cristo, só aquele Cristo na cruz que não tem nenhuma outra função, é salvar, apagar os pecados da humanidade. Então, para quem tem algum senso de inteligência, termina, assim, alguém que está num grau de inteligência que esse tipo de convencimento não vai mais, não engole mais, termina descrendo. Mas se você começar a conversar com essa pessoa e começar a mostrar uma outra visão, se ela não for orgulhosa, ela vai começar a baixar a guarda. Mas tem muitos que não querem largar a mão da sua segurança, né, que se fechou, mas que são pessoas que têm uma atitude de vida, de respeito ao outro, de respeito à natureza, que em si eles são religiosos sem saber. Sem dúvida. Eles praticam uma das funções da religião, que é a fraternidade. Exatamente. O amor ao próximo, Sim. entendendo que o próximo não é apenas um ser humano, mas a natureza, toda a criação divina. Na pergunta que você colocou agora há pouco, no Livro dos Espíritos, a 886, a pergunta que Kardec faz, ele pede a definição da caridade, mas o grande destaque, na verdade, é tal como a entendia Jesus. Então, é a caridade segundo Cristo. E aí os Espíritos trazem essa resposta que você já colocou, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, em essência, na relação, a gente precisa avaliar isso na relação com o outro. Né? Então, o outro ele termina sendo, na verdade, e aí o outro, quem quer que seja. Né? Porque quando o outro é alguém que a gente gosta, que a gente se dá bem, que a gente quer estar perto, é ótimo. Mas quando esse outro é alguém que a gente queria que tivesse a léguas de distância da gente, é muito mais complicado. Né? Mas aí ele coloca o roteiro: benevolência,
indulgência e perdão. Né? O perdão para quando está mais vinculado a questões minhas. A indulgência é quando eu percebo que na realidade o problema ele não me afeta diretamente, mas eu olho para o erro do outro, eu consigo separar o erro da pessoa. E a gente vê que isso ainda hoje é muito É muito difícil. difícil. Né? Até mesmo dentro de casa, às vezes, a gente olha para um filho e se a gente não tiver harmonizado suficientemente, a gente pode dizer, você não presta. E na realidade, não é o filho que não presta. A atitude que ele tomou naquele momento foi uma atitude equivocada, mas a gente não pode confundir a pessoa com o erro. Né? Até porque as pessoas mudam. E a benevolência para com todos, que é a essência do que Paulo vem colocar aqui. É a gente estudar a nossa atitude nas relações sociais com as outras pessoas, para a gente poder ter uma reflexão daquilo que nós estamos provocando, inclusive na condição de agentes de transformação das realidades sociais. Essa questão da benevolência muita gente entende benevolência como sendo, vamos dizer, a prática da esmola, a prática da, como que se diz, agora me fugiu o termo. Que não é caridade, mas é... Proficiência? Não. Aquela questão Filia, da como é que se filantropia. diz? Filantropia, pronto. A Filantropia. filantropia. Benevolência é uma questão de olhar. É uma questão de olhar. Nós sempre costumamos olhar o outro pelo lado sombra, não é? A gente sempre busca o defeito do outro. E a benevolência tem que nos ensinar a olhar o lado luz do outro, a encontrar no outro o Cristo que existe ali, às vezes mais dormindo um pouquinho, mais liberto um pouquinho, mas que sempre está lá. Então, a gente sempre olha o outro de forma desconfiada, né? Sim. Essa benevolência que você coloca, ela é interessante para a gente pensar, porque a benevolência, na verdade, ela começa a acontecer nos pequenos gestos no dia a dia. É um bom dia Dentro de casa mesmo. Né? com o sentimento, né? Exato. Porque às vezes a gente dá um bom dia de forma mecânica, mas é o bom dia que a gente está expressando com sentimento, é algo que você faz dentro da sua casa, em benefício do outro, é um comportamento que você tem no trânsito que favorece um pedestre ou que permite que alguém que precise sair num carro, numa rua que não seja preferencial, mas que você vê que já está ali esperando há um tempão, você permite que aquela pessoa ocupe a sua vez. É você estar no ônibus e você levantar para que o outro possa sentar, compreendendo que ele também pode estar cansado. Né? Então, são essas questões menores, menores não no sentido da importância, porque todas elas são importantes, mas menores em termos de impacto social que vão permitindo que a gente vá ensaiando esses movimentos para um dia a gente poder ter as atitudes nobres que a gente admira tanto, né? E que termina sendo algo tão interessante nos dias atuais que quando alguém encontra uma mala cheia de dinheiro e entrega ao dono, ela termina tendo visibilidade social. Vai para o Facebook, vai para o YouTube, vai para o WhatsApp. Por quê? Porque nós carecemos de bons exemplos também na sociedade. Sem dúvida. E o que eu gostaria de falar é porque em alguns livros, por exemplo na Bíblia, não está escrito a palavra caridade. Mas por quê? Porque esse amor nesse sentido é o amor carita, que significa caridade. Então, do grego, o sentido é caridade mesmo. É o amor que ajuda, que é o que o Chico falou, que ele decidiu ser espírita porque é fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor não há salvação. Então, o amor, nesse caso, é o amor carita. Por isso que Kardec usa o termo caridade, e nisso tudo ele resume a doutrina espírita, para esclarecer que se alguém for ler e ver o termo amor, o sentido semântico é caridade, é o carita. Estamos nos encaminhando para o final e gostaria que vocês fizessem alguns comentários a mais, considerações finais, algum recado, tá certo, Neto? Eu agradecer pela oportunidade, né? É sempre muito bom nós estarmos refletindo em torno das passagens do Evangelho, porque, em verdade, essas questões elas remetem a gente a uma reflexão íntima, né? De como a gente precisa se portar
E isso é o evangelho, na verdade, para a gente é como a água, é como o ar que a gente respira. É uma necessidade que nós temos de estar em constante contato para que a gente possa saber o que fazer nas horas que são as horas de provação ou de expiação, né? Deixar um abraço para todos, né, com os votos aí de boa noite para quem está assistindo a gente ao vivo e também de muita paz para todos os que estão nos assistindo aí através do YouTube, que possamos aproveitar bem e fica o convite para a gente voltar para refletir um pouquinho mais ainda dentro desses dois itens que são pequenos no contexto da quantidade de letras, mas que são muito profundos se a gente for procurar mergulhar e tentar extrair a nossa essência do que a gente entende em relação a esse conteúdo. É lembrar que a gente está iniciando um novo ano, né? E dentro dessa proposta de transformação, é importante que a gente comece a entender que o Evangelho, ele não é para a gente tentar modificar o outro, mas é o nosso trabalho interior. Então, à medida que a gente interioriza o que a gente vai lendo, o que a gente vai estudando, são as nossas ações, é tudo aquilo que a gente começa a refletir nas nossas ações que podem convencer e contagiar o outro, né? Que, novamente, voltando, se a gente falar todas as línguas, se a gente não tiver amor, não tiver caridade, se a gente não tiver ação real naquilo, não viver aquilo que a gente prega, a gente vai ser como um sino que tine e vai ficar por isso mesmo. E não é isso que Jesus espera de nós, né? A começar pelo nosso pensamento. Pensamento sempre Uhum. positivo. E o Evangelho nos ajuda a, com certeza, entrar numa sintonia de pensamento bem melhor. Bem Porque tudo melhor. começa na mente, depois se transforma no corpo. Então é isso. Perfeito. Agradecemos muito a presença de vocês através da Rede Amigo Espírita. Continue nos acompanhando. E uma boa noite. Vamos fazer nossa prece final. Muita paz. Ó Divino Amigo Jesus, te agradecemos por mais um Evangelho, por essa oportunidade tão fecunda de aprendermos com Paulo a amar, a sermos melhores para os outros e, consequentemente, melhores para o mundo, para nós mesmos. Fica conosco durante a noite, durante toda essa semana que termina e a próxima que se inicia. Abençoa o nosso projeto Evangelho no Lar. Só temos que te agradecer. Assim seja. Assim seja.